E é muito diferente do acaso, né? A utilização dela, ou o porquê maior dela, é porque é algo racional, é algo pensado. Claro, porque se você fizer isso, né, imagina você tem 10 problemas, você é o gestor de manufatura que faz caneta, e existe, lógico, um gerente acima de você, existe um diretor acima de você, ou o dono da fábrica, ou até mesmo você é o dono. E as pessoas perguntam, elas querem entender por que determinadas decisões foram tomadas. Você precisa justificar para os seus superiores por que você tratou o item 1, o item A, e não o item B primeiro. Então a matriz, ela serve como uma justificativa. Ela é um argumento racional que qualquer pessoa consegue entender por que se tomou aquela decisão. E claro, você vai explicar, eu tomei a decisão de tratar primeiro o item A, que é a tampa sem caneta, justamente porque ela é mais grave, justamente porque ela é mais urgente e ela tem uma tendência muito pior do que todos os outros problemas. Olha que bacana, olha que frase sensacional, olha que frase que vende, né? Que vende. A ideia, né, para você subir na sua carreira é você vender o que você faz. Então, claro, se você faz uma matriz dessa, simplesmente com números e não vende os resultados, né, você simplesmente usou de um potencial, né, que não foi até os seus limites. Então, você argumentar para aqueles de interesse, principalmente os gestores ou aqueles que tomam a decisão, uma certa decisão que foi baseada no argumento racional de que existe uma gravidade, é grave, é urgente, e a tendência é que ela vai piorar em relação ao tempo, você consegue até convencer um gestor, um líder ou aquele que tomou uma decisão a comprar, a fazer um investimento, por exemplo, a gastar mais recurso para tratar esse problema. Então, essa ferramenta é um canhão de argumento. Você se imune, você pensa quais são os argumentos para convencimento de priorização, de tratativa de um problema. Acho que está claro, claríssimo. Se não está, vai ficar mais claro agora com os exemplos. Então, como que eu uso esta ferramenta, né? Como utilizar? Primeiro você tem que entender que ela é uma matriz. Ou seja, a primeira coluna, né, elas são as não conformidades, elas são as ocorrências, elas são os problemas. Então aqui eu coloquei que tem um problema A, um problema C, um problema B, um problema C. Por que isso? Porque se você tiver um problema só, não há o que priorizar, né? Ou você trata esse problema ou não trata, é 0 ou 1. Quando você tem mais de um problema, e eu coloquei reticências para simbolizar o infinito, você pode simplesmente tendenciar isso ao infinito, quantos problemas você achar que deve, né? Eu sugiro, lógico, de separar por departamento, por aqueles que têm recurso, se o recurso é separado por departamento, por setor, por pessoa, né? Justamente recurso financeiro, é exatamente isso que os gestores querem ver, é quanto que isso custa no final das contas, né? Então, você precisa ter vários problemas. Então, é uma matriz, um problema 1, problema 2, problema 3, problema 4. E depois, você precisa entender agora o que cada conceito desse quer dizer. E qual é a ideia? Depois que você entendeu, você vai atribuir um valor. Ou seja, você vai atribuir um número. Se a gravidade é 1, ou 2, ou 3, eu recomendo fortemente que o valor seja entre 1 e 5. Claro. Por quê? Ele pode ser de 1 a 10? Pode. Pode ser de 1 a 100? Pode também, não tem problema. Só que existe é curioso, né? Por quê? Se você coloca de 1 a 100, qual é o critério para a gravidade ser 100? Pode ser um critério A, que você desenvolveu, que você imaginou, que você argumentou. Mas existe a possibilidade de ser o critério não 100, ser 99. E claro, 100 não pode ser igual a 99. Então, se tiver 100, de 1 a 100, é preciso ter um argumento técnico de todos eles, do 1, do 2 até o 100, para diferenciar um do outro. Porque se você botar 99, por que é 99 e não 98 ou 100?
Essa é a pergunta que o seu gestor vai fazer. Então, claro, quanto mais você aumenta o leque, quanto mais você aumenta as possibilidades de valoração, de pontuação, maior tem que ser o seu nível de argumentação para diferenciar um do outro. Por isso que eu recomendo de 1 a 5. Por quê? Quando você coloca 3, 4 ou 5, você só tem 5 argumentos. É 5 porque não 4? Porque 5 é muito mais grave por conta disso, diz isso porque é um problema de saúde, porque é um problema que vai prejudicar o colaborador na sua saúde. Pronto, tem um argumento que é 5. O 4 já não é isso. É um problema grave, mas não chega a ser um problema nesse nível. Então você já tem uma diferenciação. Se você aumentar esse leque muito, de 1 a 5, você precisa ter uma argumentação muito melhor. Então, voltando, é uma valoração. Então, para cada item desse, né, você vai colocar um número, vai colocar um valor. Porque no final você soma todos esses valores. Claro, se a gravidade você identificar que é o valor máximo de 1 a 5 é 5, se você identificar que a urgência é 5, e se você identificar que a tendência é 5, esse problema tem a nota máxima. Ou seja, esse problema pode ser que empate com outro problema, né? Aí você tem que usar um outro critério para desempate. Eu sugeriria um Pareto, né? E aí sua análise fica sofisticadíssima, né? Mas é possível que no de baixo seja 4 e 5 e 5. Pronto. Se você valorou a gravidade do item B, do problema B, como 4, você já priorizou. Claro, 5, 5, 5 e 15 é maior do que 4, 5 e 5, que é 14. Então, você já tem uma priorização, você já consegue argumentar para o seu gestor ou para quem for que o item A ele é mais importante, ele é mais prioritário, ele deve ser tratado primeiro, ele é a primeira coisa que se deve tratar como problema, propriamente, dentro desse universo que você analisou. Definido aqui como funciona, agora vamos entender o que se trata gravidade, o que se trata urgência, o que se trata tendência. Gravidade. Primeiro, o próprio nome já diz. Aconteceu, o raciocínio é o seguinte: aconteceu a ocorrência A, ou B, ou C. Imagina que ela pode ter acontecido 10 vezes, mas imagina um caso isolado. Ela acabou de acontecer. O quão grave ela é? Ela é muito grave? Essa análise, ela parte de um princípio que existe um padrão, né? Exatamente. Se você não sabe como é o certo, não tem como você saber o quão grave é. Exemplo, né? É a própria caneta. A caneta ela tem uma conformidade, a caneta ela tem um jeito de ela ser produzida, a caneta ela tem uma forma que no final da linha ela é produzida. Você pode considerar, lógico, no final da linha a caneta pode estar sem a tampa, sem a carga, sem a tampa traseira dela. São 3 coisas, ou seja, ela está muito, muito, muito diferente, né, do que ela deveria estar. Então, se ela estiver muito diferente do que ela deveria estar, muito provavelmente a gravidade é alta. Por quê? Por quê? Ela poderia só estar sem a tampa. Sem a tampa, ela está um pouco só diferente do que ela poderia estar. Se ela está um pouco e existe algo que tem muito, existe algo que é mais grave do que o outro que não é menos grave. Então, a gravidade ela tem relação com aquilo que está diferente do padrão. Isso, para cada produto, para cada serviço, é de um jeito. Então não tem como eu falar para você no seu produto e no seu serviço o quão grave é. A análise da gravidade, ela é sua, ou do seu setor, ou da sua empresa. Dependendo do tamanho da empresa, ela já tem até, né, índices de gravidade de problema.